Boa noite, Tati. Chegou aí por último. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Vai. Tudo jóia. Bom, meninos, a semana passada a gente trabalhou numa paixão de além-túmulo, né, que é aquela comunicação daquele menino que se suicidou. Ficou faltando 2 parágrafos aqui, mas eu estava olhando, esses parágrafos não vão mudar o que a gente já conversou lá. Então eu queria pedir a permissão para a gente seguir para uma outra comunicação, para a gente não perder o ritmo aí. Boa noite, Vitor Hugo. Joia. O próximo que a gente vai ver agora é em maio de 62, chama Exéquias do Senhor Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. Exéquias são as honras fúnebres, né? São as cerimônias pós-mortem, ou pós-morte, sei lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a gente começar. Vamos lá, Soraya? Você faz a leitura, por favor? Vamos. Ezequias Senhor Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris, maio de 1862. Um dos nossos colegas, o Senhor Sanson, faleceu a 21 de abril de 1862, após mais de um ano de sofrimentos cruéis. Prevendo sua morte, tinha ele dirigido à Sociedade, a 27 de agosto de 1860, uma carta da qual extraímos a seguinte passagem. Soraya, só um segundo, por favor. Só ver que vocês estão alguém chegando aqui. É o Tony que caiu e está entrando de novo. Vamos lá. Caro e respeitável presidente, em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar um pedido feito há cerca de um ano, o de evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e tantas vezes quanto julgardes conveniente, para que, membro muito inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, para algo lhe possa servir no além-túmulo, dando-lhes os meios de estudar fase por fase, nessas evocações, as diversas circunstâncias que se seguem ao que vulgo chama morte, mas que, para nós espíritas, não passa de uma transformação sob as vistas impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que se propõe. Mário, tem como aumentar um tiquinho? Tem. Por favor. Bom? Melhorou. Obrigada. Além desta autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu insignificante avanço como espírito talvez torne mistério, caso em que a vossa sabedoria vos levará ao não dar continuidade às experiências, além de um certo número, ouso pedir-vos pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso, permita que os bons espíritos me assistam com seus benevolentes conselhos, em particular a São Luís, nosso presidente espiritual, com o fito de guiar-me na escolha e no momento de uma reencarnação, porque desde já isto me preocupa muito. Tremo de me enganar quanto às minhas forças espirituais e de pedir a Deus, cedo demais e muito presunçosamente, um estado corporal no qual não pudesse justificar a bondade divina, o que, em vez de servir ao meu adiantamento, prolongaria a minha demora na terra ou alhures caso eu falisse. Para nos conformarmos ao desejo do nosso colega de ser evocado o mais cedo possível após seu passamento, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade e, em presença do corpo, deu-se a conversa que se segue 1 hora antes do enterro. Nisso, tínhamos um duplo objetivo, o de satisfazer a sua última vontade e o de observar, uma vez mais, a situação da alma num momento tão próximo da morte, e isto em um homem eminentemente inteligente, esclarecido, profundamente imbuído das verdades espíritas. Queríamos constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, a fim de colher as suas primeiras impressões.
Pode ler mais esse pedacinho. Como se verá, nossa espera não foi vã. Cada um achará, assim como nós, um elevado ensino na descrição que ele faz do instante da transição. Acrescentemos, entretanto, que nem todos os espíritos seriam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele. O senhor Sanson viu a sua própria morte e viu a sua própria morte e o seu próprio renascimento, circunstância pouco comum devido à elevação do seu espírito. Muito bem, vou dar uma paradinha aí, para a gente fazer uma pontuação aqui dessa introdução aqui. Além dessas exéquias aqui, nós vamos ter 2 palestras dele, desse espírito, então são conversas aí até longas, que ele tem, muito interessantes. Então nós vimos aqui que o senhor Sanson, ele ficou 1 ano doente, né? E aí ele já pediu para Kardec, lá para os membros da Sociedade Espírita de Paris, que o evocassem o mais rápido possível, né? Então ele queria rapidinho já ter condição de explicar esse processo. Achei interessante porque por que ele queria tão rápido? No primeiro momento eu fiquei pensando, mas eu imagino eu que ele queria, porque depois que passa o período ali, o espírito pode esquecer de alguma coisa, alguma impressão pode ficar para trás, então ele queria o mais rápido possível poder apresentar para eles ali esse quadro que é o despreendimento do corpo, do espírito do corpo físico. Achei interessante que ele fica se depreciando, né? Ele fala assim, eu fui um membro muito inútil da Sociedade Espírita de Paris, queria contribuir agora, né? Então eu peço que faça uma autópsia espiritual, né, mais rápido possível, né? E aí ele faz um apontamento ali, né? Que o meu insignificante avanço como espírito talvez torne estéril. Olha que legal, ele se coloca numa condição de percepção, né, da evolução dele, até pedindo desculpas antecipadamente para o caso dele não conseguir fazer aquilo, né? Olha, a minha imperfeição pode tornar estéril esse trabalho de vocês, tão importante que seria fazer essa evocação aqui, né? Então, ele queria realmente apresentar esse processo aí do momento da morte ali, nesse que ele chamou de autópsia espiritual ali. Também chamou atenção aqui, na minha leitura, quando ele pede para eles já intercederem ali junto a São Luís também, que ele estava solicitando a São Luís, que pudesse guiá-lo na escolha da próxima encarnação. Então ele estava ali, não tinha nem desencarnado ainda, estava escrevendo uma mensagem, pedindo que o evocassem para ele passar essas impressões, mas ele já estava com o pensamento lá na frente, pedindo para São Luís ajudá-lo na escolha. E o interessante é que a preocupação que ele tinha com relação a essa escolha da reencarnação é justamente de pedir alguma coisa que ele não tivesse em condição ainda de poder suportar. Então nós já vimos algumas comunicações em que o espírito pede alguma prova e essa prova está além do que ele consegue. E aí ele não consegue fazer, não consegue cumprir o seu planejamento, né? E para ele é como se fosse uma derrota, né? Não é um retrocesso, porque o espírito não retroage, não retrograda, mas para ele é um fracasso. É um fracasso, ainda mais para quem já está ciente do processo de uma reencarnação, das dificuldades, né? Do que da raridade que é uma encarnação. Então, eu achei interessante aqui, para que quando ele pede para que ajudasse ele ali, para que ele não fosse presunçoso. Até porque ele pontua também que essa presunção dele numa escolha errada prolongaria a necessidade dele de se demorar na Terra. Então, olha só o esclarecimento desse indivíduo que já estava ali envolvido com a Sociedade Espírita de Paris, né? Então, ele já estava preocupado com a próxima encarnação, né? Ele sabia que na condição dele não dava para ele não reencarnar ainda, mas ele estava preocupado com fazer a escolha certa, justamente para abreviar o período dele com a necessidade de encarnação no planeta Terra. Então, a gente se apega muito aqui à nossa vida, né? É óbvio, é natural que seja assim, mas quem já está com esse espírito um pouco mais evoluído não quer voltar para a Terra, ele quer ir para outros mundos, né? Para aqueles mundos de regeneração que a gente estava falando agora mesmo, que nós conversamos ao longo da semana, né? Mundos já regenerados, mundos mais felizes, onde a gente não tem as mazelas que nós temos aqui no planeta Terra. Até o próprio corpo físico, né? Ainda que é físico nesses outros mundos, ele não tem esse processo de envelhecimento, ele é mais sereno, ele é menos traumático que o nosso, a incidência do mal, ela já é muito menor do que a nossa, enfim. As doenças físicas também, até por ocasião desse corpo ser mais sutil,
a gente não tem que experimentar essa questão das doenças, como ele teve aqui, que ele ficou 1 ano em sofrimento. Então, esse espírito mais elevado, ele já está pensando lá na frente. Ele já está planejando a vida dele como espírito. Né? Muitas vezes a gente fica aqui ainda muito preocupados com o planejamento da nossa vida nesse momento, né? Até com coisas, às vezes, materiais, com coisas aqui familiares, e a gente nem se dá conta. Esse indivíduo ele já estava lá na frente com esse pensamento aqui. Eles foram, então, para cumprir, depois que ele desencarnou, para cumprir o desejo dele, eles foram lá na presença do corpo mesmo, então não foi nem antes do velório acontecer, antes do enterro, eles já foram lá para fazer evocação. E aí Kardec propõe aqui que eles tinham 2 objetivos. Um que era satisfazer a vontade dele, e o outro é observar o que acontecia nesse processo e principalmente para comparar com outras pessoas que eles já tinham evocado, não nesse momento tão breve, mas outras evocações, para entender a diferença que fazia a crença espírita, o indivíduo se reconhecer como um espírito e entender o que vai acontecer nesse momento do processo da morte. Então, aí ele termina esse trecho que nós lemos, fazendo um acréscimo aqui. Então ele vai acrescentar que ele sabe que nem todos os espíritos seriam capazes de dar essa comunicação nesse momento. Então a gente já estudou aqui bastante vezes, muitas vezes, que a maioria dos espíritos nesse momento está no estado de perturbação. Né? Então ele não tem condição de dar essa comunicação. Então eles foram lá tentar, foram lá fazer essa evocação, com essa esperança de que esse espírito, por estar mais esclarecido, pudesse dar essa comunicação. Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver quem é. A Lucélia ali, ó, suportar sofrimentos morais não seria maior aprendizado que o sofrimento físico? Então, eu acho que um complementa o outro, né? Eu acho que um complementa o outro. O físico é aquela prova, né? Quando a gente está aqui encarnado e a gente vive no planeta de expiação e provas, estou dando aqui a minha opinião, né? Eu acho que é aquela questão de você provar, né? Você experimentar o seu espírito dentro daqueles valores, daquelas virtudes que você já interiorizou. O sofrimento moral, eu acho que ele é muito mais um resultado daquilo que a gente não conseguiu fazer, né, do que um processo de avanço em si. Né? E esse sofrimento moral aqui a gente está tirando ele das doenças psiquiátricas, por exemplo, que poderiam ser classificadas como sofrimentos morais, mas vamos deixar ele ali mais na ordem daquilo que a gente está com sentimento de culpa. Então é algo que você já não fez, pelo menos eu compreendo assim. O sofrimento físico, a vivência nesse corpo físico perecível, impermanente aqui, ela é necessária, justamente para que a gente coloque em prova aquilo que a gente aprendeu e que a gente colha também novos aprendizados. Mas eu penso assim. Querem comentar alguma coisa desse trecho? Não? Então vamos seguir. Vamos para a evocação propriamente dita. Vamos lá. Evocação. Venho ao vosso apelo cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever, que é um prazer de vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como desejastes. É uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito comunicar-se. Agradeço a vossa bondade, mas estou fraco e tremo. Estavas tão doente que eu penso que agora podemos perguntar como vos sentis. Ainda tendes dores? Que sensação experimentais comparando o estado atual com o de 2 dias passados? Minha posição é bem feliz, porque nada mais sinto de minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo, como costumais dizer. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio, me havia deixado tudo incompreensível, porque às vezes levamos dias para recuperar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Ao cabo de quanto tempo recuperastes a lucidez das ideias? Ao cabo de 8 horas. Repito, Deus me havia dado uma prova de sua bondade. Ele tinha me julgado suficientemente digno e eu não poderia ser bastante agradecido. Estás bem certo de não mais pertencerdes ao nosso mundo?
como o constatais? Oh, certamente. Não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve exalçar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, numa palavra transformado. Vós não reconhecieis mais o velho enfermo que devia tudo esquecer e abandonar todos os prazeres, toda a alegria. O espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus, que irradia na imensidão. Eu gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo em que sempre tiveram má vontade para crer. Que sensação vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a agradável lembrança de todos os que me estimavam. Olho esta pobre carne deformada, morada de meu espírito e provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Tu purificaste o meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santo me deu um lugar bem merecido, pois que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Certo. Uma paradinha aqui. Interessante aqui que eles fazem a evocação, ele prontamente atende, né? E ele já começa falando ali que a posição dele era muito feliz, que ele já não sentia mais as dores. Então, foi muito rápido, ele já tinha esse esclarecimento ali. Ele vai falar ali que demorou 8 horas, né, para que ele pudesse recuperar. Então, aquele processo dele, que a gente chama de perturbação, foi um processo muito rápido. Ele mostra aqui que ele era uma exceção a essa regra, né? Ele vai dizer lá que normalmente a gente leva mais tempo para poder ter esse despertar. Mas como ele havia se proposto a fazer esse trabalho, que era de voltar para esclarecer, ele teve, né, que ele disse que seria uma prova da bondade divina, essa possibilidade dele rapidamente recobrar a consciência ali e trazer a comunicação. É bacana que ele fala que ele vai estar ali sempre com eles, né, da Sociedade Espírita de Paris, que foram companheiros, mas ele já coloca ali que ele estaria forte e que em breve ele passaria a ensinar a verdadeira fé, a fé espírita, né, que iria trabalhar nessa transformação do homem para um homem justo e bom. Então aqui mostra a vontade de trabalho, né? E quanto mais espiritualizado ele está, e quanto mais desprendido ele está, mais vontade ele tem de fazer o trabalho, mais vontade ele tem de servir. Ele vem trazer isso aqui para nós ali. Quando perguntam o que ele sentiu do corpo, no estado desse era claro, a resposta não podia ser diferente, né? Ele vai dizer lá que era um pobre despojo que estava lá, que deveria voltar ao pó. Ele não demonstra nenhum apego ao corpo físico dele, nenhum apego à condição dele enquanto ser humano. Ele vai falar ali que vai guardar a agradável lembrança de todos os que estimaram a ele, que é o que a gente vai levar. Nós vamos levar o resultado dos nossos relacionamentos, daquelas pessoas com quem nós criamos afinidade ao longo da nossa vida, aquelas pessoas que nos ajudaram na caminhada. E é óbvio que precisa de algum esclarecimento para isso, senão você vai sentir saudade daquelas coisas que você deixou, começando pelo seu corpo físico, porque é uma coisa diferente ali, né? Quanto ao sofrimento, ele até coloca aqui uma coisa que complementa o que a Soraya havia perguntado lá, né? Ele agradece ao sofrimento ali, ao corpo físico dele, né? E o sofrimento, que foi 10 vezes santo, foi essa a expressão que ele usou, né? Que cedeu um lugar merecido ali para ele, inclusive dando a condição dele voltar a falar tão rapidamente com os amigos. Então aqui ele já começa a mostrar esse esclarecimento do espírito dele e todo esse processo que se deu ali nessa velocidade de 8 horas. Reforça a questão do objetivo do corpo físico, né? Que é simplesmente você fazer uma alavanca, purificação do espírito, como ele coloca aqui. Então, não tem mais objetivo do que esse aqui. Algum comentário? Alguma pergunta? Ô, Mário, eu acho assim, Pois não. ele é muito evoluído, né? Porque
assim, desprendimento, ele se preparou para esse momento, né? Eu acho que a beleza dessa evocação é trazer justamente isso, né? Esse preparo dele mesmo. Porque eu fico pensando, nossa senhora, eu, eu não sei se. Já pensou se a gente desencarna num dia que não tá legal, você passou um estresse, eu não sei se a gente vai estar nessa plenitude toda. Eu acho bonito mesmo, porque ele realmente ele estava focado, né, em fazer cumprir esse papel tão importante, né? Porque Perfeitamente. eu fico pensando na minha pessoa, assim, eu falo, gente, eu não sei. De vez em quando eu estou tão estressada que eu não sei se eu vou estar com essa calma toda, né? É bonito de ver, porque a vida que a gente leva, às vezes, não sei se a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Assim. Então, a gente está trabalhando um pouco para isso, né? O que a gente está Uhum. fazendo aqui agora, dedicando uma parte do nosso tempo e mesmo ao longo da nossa vida, a gente vai se dedicando ao esclarecimento. É claro que eu concordo com você, né, Soraya, que nós ainda temos uma porção da nossa vida material que consome muito do nosso tempo, da nossa energia e às vezes até nos tira desse foco de um ser espiritual. A gente fica tão envolvido nas coisas materiais, nos nossos afazeres, às vezes estão estressados com essa coisa toda, que não sobra muito tempo para a gente se refletir como espírito. É por isso que você falou, poxa, e se eu morro num dia ruim, né? Me lembrei de um livro que eu li do Richard Bach, não me lembro o nome agora. Richard Bach foi muito famoso na década de 90. Ele escreveu o Fernão Capelo Gaivota. Ele é um piloto de avião e ele é um escritor muito bom, foi muito famoso porque os livros dele ainda não era naquela época de autoajuda, não tinha muito, e ele vai contando as histórias de uma maneira que traz uma inspiração muito grande. E um dia ele estava relatando que ele estava vivendo um dia excelente, então ele relata o sol, ele voou, ele relata as nuvens, a paisagem, tudo, e aí ele falou assim, esse é um bom dia para morrer. Ele falou, eu quero morrer num dia como esse. Né? Então, justamente, ele trouxe isso há tantos anos, você me remeteu lá naquele livro, dele falando isso, é um bom dia para morrer. E naquele momento ainda, né, eu era bem mais jovem, então bem mais ingênuo, eu ficava pensando, não, mas ele está curtindo tanto o momento, ele vai querer morrer nesse dia? Né? Então eu pensava exatamente o contrário, você tem que morrer no dia que você está sofrendo, que você quer acabar com o sofrimento. Né? Então hoje a gente percebe o que ele estava falando exatamente o que você falou. Né? Então se eu pudesse escolher um dia para morrer, eu quero morrer um dia que eu estou calmo, que eu estou contemplativo, que eu estou vendo, que eu estou em condição de agradecer aquele momento. Não um dia que eu estou bravo com tudo, que eu estou dando tudo às favas. Você Né? traduziu exatamente tudo, você traduziu muito bem, é isso. Eu acho que valorizar esse momento é justamente pensar que tem que ser num dia que a gente está bem mesmo, né? Que você está conectado. A gente tem esses momentos, né? Que a gente está mais aberto, está mais sintonizado. E eu acho que você traduziu muito bem. Adorei esse relato desse Richard livro. Bach. Depois eu Adorei. vou ver o livro eu falo para vocês. Aqui E, Soraya, eu penso muito isso quando eu estou encrencada, né? Eu comigo mesma, eu falo, ai, 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 se eu desencarnar agora eu estou perdida. Eu penso muito isso, Soraya. Eu falo, nossa, é que eu vou chegar lá desse jeito, né? Aí o trem tá feio pro meu lado. O Chico Xavier também, né? Disse que ia morrer num dia bom. O que foi, Antônio? Hein? O que o Antônio falou? O Chico Xavier disse que queria desencarnar num dia bom. Mas é sábio isso, né? Eu fiquei aqui pensando, eu falo, gente, realmente o dia que a gente não tá legal não é um bom dia. Porque eu acho que até para aproveitar essa experiência da passagem, né? A gente plantou tanta coisa, estudou, tal, aí um dia que você não tá legal, né? Não vale a pena. Você já pensou um dia que você brigou em casa, que você não está legal com a tua família, né? Aí você vai e desencarna. Por isso que a gente tem que trabalhar mais isso, né? Não é fácil falar, é fácil a gente falar aqui. Mas no dia a dia não é fácil, porque o dia a dia vai consumindo a gente e aí a gente esquece desse processo. Né? Mas a gente teria que estar sempre preparado para desencarnar, né? A gente já falou aqui, lembra das freiras que batiam na porta do quarto para despertar as outras, falava, pense na morte. Se nós pensássemos na morte todo dia, pode ser meu dia hoje, a gente evitaria uma série de problemas. Né? Porque se você desencarna brigado com as pessoas da sua família,
isso fatalmente vai ser levado, vai tomar algum tempo nosso. Não sei se muito ou pouco, vai depender de cada um, lá no plano espiritual. Né? E você vai ficar, às vezes, com aquele sentimento assim, poxa, será que aquela pessoa me perdoa? Será que, né, não dá mais tempo de eu voltar, né, para corrigir? Aí eu vou ter que deixar o outro agente de correção funcionar, que é o tempo. Né? Mas olha só, eu poderia resolver a coisa com uma palavra e eu vou deixar o tempo, que às vezes vai levar anos para resolver o problema. Então, isso casa muito, né, essa reflexão que a gente está falando. No caso do Chico, que o Antônio Carlos bem lembrou aí, o problema ainda era maior, porque o Chico falou que ele queria desencarnar no momento em que tivesse todo mundo feliz. Né? Então, ele tinha preocupação, eu penso que a preocupação dele, acho até que ele chegou a falar isso, se eu me lembro bem, porque eu me lembro bem do dia que ele desencarnou, ele não queria que as pessoas ficassem muito comovidas com a sua morte, né? Que não levassem aquilo, até porque, poxa, isso tá bom, vai, provavelmente não atrapalharia o processo de passagem do Chico, porque por tudo que ele fez, pelo esclarecimento dele, a gente supõe, né, que ao desencarnar ele foi logo abraçado e tirado e provavelmente também com essa lucidez que a gente percebe aqui. Porque ele conviveu muito com o plano espiritual. Né? No final, acho que ele estava ali mais que, né, nos dois mundos ali, então o desenlace deve ter sido muito rápido. Mas vocês devem lembrar que ele morreu justamente quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Né? Então, Copa do Mundo. Copa do Mundo, de 84 ou 94? 2002. 2002. Não, 2002. Foi 2000 e pouco. 2002. Foi 2002. 2002. 94 foi o Senna. Ah, é O verdade. Ayrton Senna. É verdade. É verdade. Gente, a Tati está afinadinha. Né? Eu era fã. Então foi 2002, 2002, dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. É porque aí o povo estava distraído com a Copa, feliz. Realmente, não ia ficar focado nele, não ia fazer uma romaria dele, um ídolo, essas coisas, né? O caso dele é esse. Nós que não somos o Chico Xavier, a gente vamos nos contentar com morrer sem estar brigado com todo mundo aqui na Terra. Com todos. Agora, tem Porque vários tipos de morte. Não dá certo, porque aí no fim ele ainda vai falar, ai, coitado, minha filha. Exatamente. O que é, Tony? Tem vários tipos de morte, né? Tem mortes violentas, mortes bruscas, mas a gente vê muita gente, quer dizer, não a pessoa que morreu, né? Porque só se for no centro espírita, mas a gente vê as pessoas falam que o fulano fez tudo, preparou, pagou as contas, deixou tudo arrumadinho, a viúva fala, né? Deixou tudo arrumadinho aqui e tal. Então tem vários tipos, né? A Marleninha vai ficar tranquila. Vai. Pessoa muito organizadinha, né, Marlene? Só tem um problema. Eu já expliquei para ele, Mário, deixa você me dar um apoio. Me ensina a fazer tudo aí que eu não sei fazer, porque você sabe que você vai na frente, né? Eu não posso ficar aqui, o Deus dará. Não, mas aí a gente te ajuda. Na hora do vamos ver, a gente junta todo mundo aí e ajuda. Não precisa então tá, preocupar obrigada, gente. Assim eu fico mais segura. Não precisa preocupar o Tony com isso, não. Deixa ele com as coisas dele aí. Não queira que ele fique te empurrando serviço, você não vai gostar depois. O que é, Tony? Eu vou tranquilo. Com certeza, com certeza. Estamos na retaguarda aí. Aqui, o Vitor Hugo colocou aqui, lembrou a gente aqui, que o Kardec classificou esse espírito aqui como um espírito feliz, lá em O Céu e o Inferno. A Lucélia está colocando que o sofrimento em si não purifica, mas sim a forma que lidamos com ele, né? Está perguntando se está certo. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que muitas vezes a gente desperdiça o sofrimento, a gente desperdiça. Eu não acho que ele não nos evolui, não nos purifica. Ele, de alguma maneira, purifica, né? Porque o sofrimento é o sofrimento. Mas, por exemplo, se você tivesse numa escala de 0 a 10 lá no seu planejamento, para passar por uma doença grave, que vai durar 1 ano ou 2, e que você tivesse uma escala de 0 a 10 de purificação aqui, se você for revoltado com ele, de repente você vai ficar no 4, no 5. Então você desperdiçou metade
daquilo que você poderia ganhar em purificação, evolução, chame do que quiser, se você tivesse entendido o processo, usado esse processo para refletir e tudo mais. Novamente, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Será que se eu tivesse um diagnóstico amanhã de um câncer terminal, tudo, eu teria a serenidade que eu tenho para falar nesse assunto hoje? Eu não sei. Só dá para saber depois que você vive, né? Não dá para fazer esse tipo de pontuação, não dá para fazer com a experiência do outro. Infelizmente não dá. A gente tem que viver, né? Mas nós temos muita gente que viveu dos dois jeitos. Gente que se conformou e que aproveitou o processo e que depois vem até falar, como é o caso do senhor Sanson aqui, e pessoas que morrem revoltadas e que vão, além do sofrimento, eles ainda vão levar o processo de perturbação, até que lá na frente eles entendam por que serviu o sofrimento, né? E aí vão ser gratos por aquela oportunidade e tudo, mas na escala lá de 0 a 10, muitas vezes ele perdeu tempo ali. Depois a Lucélia fala aqui também, que façamos todos os dias bons, pois não sabemos quando desencarnamos. Exatamente, né? Isso é o que a gente comentou ali. A gente não sabe, né? Eu estou bem de saúde, eu ainda tenho mais X anos de vida. Amanhã eu posso não levantar. Né? Eles falam que a felicidade não é deste mundo, né? Então, eu penso assim, meu irmão, ele faleceu, eles mataram ele dia 8 de setembro de 2010. A minha cunhada ficava assim, eu preciso de morrer porque eu não dou conta mais, porque eu não sei o quê, o Lazinho podia ter morrido do jeito que morreu. Se ele tivesse dando infarto, era melhor, mas do jeito que morreu, não conforme. Agora está lá passando mal com câncer, está com 70 anos, que já passou da hora de morrer, que tem que morrer, mas ela está com muita dor no braço, ela já que ela sente muita dor, ela fica segurando. Não, eu já passei da hora, eu tenho que morrer, porque não sei o quê. Aí a gente fica pensando, ela podia estar feliz, porque meu irmão estava numa boa vida quando ele tirou a vida dele, e ela também está com a vida bem confortável, e já está com essa doença, e não tem gosto de viver, né? É danada, a felicidade não é deste mundo mesmo, né? A gente tem que tentar pavimentar ela aqui, né? Já que a gente pode, a gente tem algumas ferramentas para pavimentar um pouco essa felicidade que não vai ser aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra ela é relativa, né? Não, por mais que nós temos aqui momentos, né, que nós estamos mais felizes, momentos em que a vida cobra mais da gente, a gente está num processo aí de maiores desafios, de sofrimento e tudo mais, mas nós sabemos que isso aqui é muito transitório, né? A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira felicidade vai ser no plano espiritual, quando a gente já tiver conseguido galgar alguns degraus aí. Deixa eu ver o que mais aqui. A Dalva, né, falando, pode ser um dia de sol ou chuva. Né? De qualquer forma, uma vida de benfeitorias e desapego material garante uma passagem tranquila. Né? Essa doutrina maravilhosa que nos guia. Exatamente. Né? Exatamente. A beleza não vai estar no dia, né? A beleza não vai estar no dia. Tem dia de sol que a gente está feliz, tem dia de sol que a gente está emburrado, que a gente está triste, e tem dia de chuva também que é igual. Então não é o externo, né? É o interno. E quando o autor até fala, a gente percebe que ele está narrando uma coisa interna dele, é a conexão dele com a natureza, com aquele momento, sabe? Ele já passou vários dias iguais, mas tem aquele dia em que você está conectado, né, com o teu espírito, está conectado com o mundo, está leve, né, não tem pendências aqui, com briga com ninguém. Então esse é um bom dia para morrer, segundo o autor aqui, e corroborado pela Soraya. A Soraya também concordou com ele, né, Soraya? Ok? Vamos mandar mais um pouquinho aqui? Vamos lá. Vamos na 7. Jóia. Conservastes as vossas ideias até o último instante? Sim. Meu espírito conservou as faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida desdobrou-se ante a minha lembrança e o meu último pensamento, minha última prece, foi para vos poder falar. O que ora faço. Depois pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que se realizasse o sonho de minha vida. Tivestes consciência do momento em que o vosso corpo exalava o último suspiro? O que se passou então?
Que sensação experimentastes? A vida se rompe e a visão do espírito se extingue. A gente encontra o vazio, o desconhecido, e levado, não sei por que artifício, a gente se encontra em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais. Eu não me dava conta, contudo, uma felicidade inefável me plenificava. Eu não sentia mais o amplexo da dor. Tem desconhecimento do que pretendo ler à borda do vosso túmulo? Precisa subir um pouquinho. Observação. Apenas pronunciadas as primeiras palavras da pergunta, o espírito respondeu antes que a mesma fosse completada. Respondeu além disso, e sem ser perguntado, a questionamentos que se haviam estabelecido entre os assistentes quanto à oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, em vista de certas pessoas não compartilharem de nossas opiniões. Oh, meu amigo, eu sei, porque vos vi ontem e vos vejo hoje, e minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada temais, pois respeitam a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai. Tende coragem e confiança, e que meus filhos possam converter-se a uma crença reverenciada. Adeus, J. Sanson. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou o seguinte: que a morte não vos espante, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se tiverdes sabido bem viver. É uma felicidade, se tiverdes merecido dignamente as vossas provas e as tiverdes bem realizado. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Ligai apenas um valor medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem prejudicar o alheio bem-estar e sem causar a si próprio um imenso mal. Que a terra me seja leve. Perfeitamente. Aqui é interessante que ele vai falar uma coisa que a gente já viu aqui várias vezes nesse nosso estudo das comunicações, né, que na hora do desencarne dele, né, toda a vida se desdobrou ante minha lembrança. Vários espíritos falaram isso. Né? Novamente, não é uma regra, nem todo mundo vai fazer esse processo, mas muitos fazem esse processo de, naquele momento do desencarne ali, a vida dele repassar, né, sobre na mente dele e na lembrança dele. É como um filme, né? Muitos até falam isso, como se estivesse vendo um filme, a vida inteira vai passando ali. Até o dia que eu li isso aqui, eu resolvi fazer um exercício, né, para eu ver, para eu dar uma repassada na minha vida. Lógico que eu repassei só os pontos principais ali, né? E eu fiquei feliz depois, até comentei com a Cláudia aqui em casa, falei, olha, sabe que eu repassei minha vida inteira aqui e eu não encontrei grandes coisas que eu faria diferente, não. Né? É claro que eu estava novamente falando das grandes coisas, das grandes decisões que a gente toma na vida. Né? Então, eu não tomaria decisões diferentes se eu voltasse no tempo. Isso é interessante. Agora, eu preciso começar a expandir esse pensamento para as coisas menores. Aí, com certeza, tem várias que eu não faria. Né? Várias coisas que eu faria diferente, né? Mas nas grandes coisas já é uma vantagem. Eu acho que é um bom exercício aí para a gente fazer, né? Para não esperar a hora da morte para fazer esse exercício. Né? Então, se a gente tiver algum ponto ali que a gente já possa ou corrigir ou entender, a gente já poder fazer esse processo, né, terapêutico antes da morte. Eu acho que isso tudo vai dando aqui condições para a gente poder entender o processo e usar essas ferramentas que estão claras aqui para a gente preparar o nosso momento também. Né? Como nós vamos viver, que é muito importante, já que nós estamos vivos, né? Nós não podemos não viver a nossa vida. Concorda? Se a gente não viver a nossa vida, se a gente ficar pensando só no plano espiritual, em como nós vamos ser, nós vamos desperdiçar a experiência que nós estamos aqui. Aqui nós temos que fazer o melhor dentro desse processo e aprender tudo o que a gente puder aqui. Quanto mais a gente aprender nessa vida, menos nós vamos ter que voltar para fazer o mesmo serviço. Agora, você rever o passado e ver as coisas que você fez ali, isso é importante, né? Não para se martirizar, mas para você entender e nas próximas decisões tomar,
com um pouco mais de consciência, um pouco mais de sabedoria. Depois ele vai relatar aqui o que aconteceu com ele, então ele vai falar que aquela visão se extingue, ele encontra o vazio desconhecido, né, e depois dá uma grande felicidade, né, uma felicidade inefável, o planificava. E aí aqui eu lembrei de um filme que eu vi essa semana, um filme que estreou no Netflix. Eu acho que nessa pandemia não tem ninguém que não tem Netflix, né? A minha mãe tem, todo mundo tem. Então, no Netflix estreou um filme chamado 90 Minutos no Paraíso. É o relato de um pastor que sofreu um acidente e morreu, e depois ele voltou à vida, né? Assim que ele relata. A gente sabe que ele não havia morrido mesmo, mas ele relata como foi a chegada dele no plano espiritual. Eu não vou explicar, mas para não dar spoiler para quem não viu o filme ainda, mas assim, é muito interessante, sobretudo vindo de um evangélico, sobretudo vindo de um protestante, né, que não tem o conhecimento, o entendimento e não leu aquilo que a gente lê. Né? Então ele faz um relato com menos interferência, né? Porque se a gente, de repente, você pode estar fazendo algum relato que tem muita influência naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente lê. O caso dele, não. Ele estava relatando coisas lá, ele relatou coisas ali, né, do jeito dele, mas é muito, muito parecido com os relatos que a gente vê nos desencarnes ali. Chama a atenção a observação que Kardec faz aqui, de que eles começaram ali a falar com ele sobre o que ia ser lido lá no enterro dele, e eles começaram a falar o que eles iam ler e o Espírito completou. Então, o Espírito completou o que eles tinham decidido, e inclusive falou que eles, das coisas que eles alteraram, porque eles entraram num debate ali. Alguns tinham umas opiniões sobre o que iam falar, outros tinham outras, e eles acabaram tendo que debater isso para poder resolver qual seria o texto final. E o Espírito já conhecia esse texto. Isso é bacana, né? Porque são provas ali da identidade desse Espírito, do fato desse Espírito estar junto com eles ali já naquele momento. Então, o Kardec vai deixando isso aqui na revista, em doses homeopáticas ali, ele vai colocando essas questões que vão trazendo, né, a questão da identidade dos espíritos comunicantes, ele vai trazendo ali essas situações, o espírito estava aqui, tanto é que ele deu esta prova de que ele aqui estava. Então, isso é bacana. Kardec não tinha uma paranoia de ficar identificando os espíritos e nem ficar trazendo provas. Ele tinha prova suficiente desde o começo daquilo que ele estava fazendo. Né? Imagine, o homem deu uma guinada na vida dele inteira a ponto de apagar o nome dele. Né? Eu não vou nem usar meu nome mais, eu vou usar um outro nome. E a partir dali ele mudou a vida dele completamente. Ele não faria isso sendo quem ele foi, com a inteligência que ele tinha, com a relevância que ele tinha, né, acabou sendo expulso da sociedade científica lá. Ele não faria isso se ele não tivesse plena certeza. Mas essa certeza, ele não adquiriu ela escrevendo a Revista Espírita, nem na Sociedade Espírita de Paris. Lá ele já estava codificando. Essa certeza ele teve lá no começo, quando ele encontrou o princípio inteligente por trás dos fenômenos físicos. Então, foi bem antes. Mas ele trazia para nós aqui, que a gente precisa sempre, a gente gosta dessa dose, né, de confirmação até hoje, até porque nós não vimos mesa girando e nem levitando, então ele tem que vir confirmando. Ele vem trazendo essas doses homeopáticas dessas confirmações da veracidade da comunicação. Ele sempre coloca aqui quando o médium dá alguma informação que o médium não tinha acesso. Ele traz várias vezes aqui a questão da juventude do médium. Então, quando a Hermance Dufour escreve a história de Joana d'Arc, ele faz questão de colocar isso aí como um destaque. Ela era uma menina, ela tinha acho que 12 ou 14 anos quando ela escreveu aquilo. Ela não tinha bagagem histórica, bagagem cultural para escrever aquela obra daquele jeito. Então, é a mesma referência que a gente faz com relação à obra do Chico. Né? Não dá para imaginar que um matuto lá de Pedro Leopoldo pudesse escrever Paulo Estevam, com aquela riqueza de detalhes. Né? E aí, você tem pessoas que ficam buscando uma descrição de uma determinada rua, que o cara fala, aqui o Emmanuel errou, o Chico errou. Cara, que se dane aquela rua. Tenta você escrever 2 páginas para você ver. 2 páginas. Né? O cara escreve um livro daquele tamanho em coisa de 60 dias, 90 dias, e você ainda... Como que você vai questionar aquilo? Né? Fora o Parnaso, que já foi antes, já foi um tapa na cara de todo mundo, né? Que ele não tinha condição nenhuma de escrever aquele monte de autores. Então, aqui Kardec já vinha colocando essas coisas. Então, está tudo estampado aqui, para nós, está tudo claro aqui. Então, basta a gente ler e saber ler, né? Saber o que está lendo. A gente, às vezes, passa pelas coisas e não se detém. Aqui Kardec faz uma dessas pérolazinhas
que ele faz o tempo inteiro, sobretudo na revista, né? Porque as obras básicas ali, né, as obras doutrinárias, ele não se detém muito nesse fato. Ele coloca a doutrina espírita ali, era muita coisa para trazer e pouco tempo, pouca obra, né? Senão ele ia escrever quantos livros. Então ele vai trazendo aquilo já com a doutrina já pronta. Na revista que a gente vai encontrar esses detalhes aqui, essas pérolas aqui. Ele volta a falar, o espírito aqui, voltando na comunicação, ele volta a falar dos filhos dele. Então ele tinha uma preocupação, ele falou lá no começo da comunicação e falou agora de novo, né? Que meus filhos possam converter-se a uma crença reverenciada. Então, quer dizer, ele externa essa preocupação dele com os filhos, porque os filhos não acreditavam na doutrina espírita. Depois, nas outras comunicações, ele vai deixar isso mais claro. Então, ele vai fazer esse pedido, né, para que os filhos dele pudessem avançar como ele tinha avançado, até para viver o que ele estava vivendo. Então, às vezes a gente quer deixar um legado para os nossos filhos, quer deixar alguma herança, quer deixar alguma coisa, algum tipo de segurança, né, e a maior segurança que a gente tem é essa questão da evolução espiritual, né? O problema é que às vezes a gente descobre isso muito tarde, né? Você descobre isso na hora que você já passou. E aí você fala, poxa, eu fiz tanta coisa para conquistar situações materiais para os meus filhos e muitas vezes eu abdiquei de tempo que eu podia estar dando exemplo, conversando, esclarecendo, avançando o processo evolutivo deles, e você está fazendo o quê? Fazendo o inverso nessa material. Então, isso é uma bem-vinda, sobretudo para os tempos atuais, em que a pessoa, para deixar o filho feliz, ela tem que trocar o iPhone todo ano. Então, às vezes, ela se mata de trabalhar para fazer isso e, na verdade, está prestando um desserviço para aquele indivíduo, né? Está prestando um desserviço. Está perdendo o tempo dele e está prestando um desserviço para aquele que vai ficar cada vez mais apegado a coisas materiais e colocando o seu tesouro onde não tem muito sentido. Ele fecha falando justamente isso, né, que a morte não vos espante, e que se nós tivéssemos ali a condição de entender que a gente se ligasse apenas um valor medíocre aos bens da terra. É assim que ele fecha essa primeira comunicação, essa primeira palestra dele logo depois de ter desencarnado, deixando essa mensagem para que a gente coloque as coisas materiais no seu devido lugar, né? Elas estão aqui para nos servir, elas estão aqui como instrumentos, como ferramentas, mas que de longe elas não têm importância nenhuma perto das coisas espirituais, do esclarecimento, do trabalho, do processo de evolução que a gente tem que perseguir, né? Comentários? Não? Ninguém? Então, acho que dá para começar a outra. Temos aí mais 10 minutinhos. Vamos lá. Senhor Sanson, Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Mário, a outra data, só para eu ver a... Outra data é maio de 62, Soraya. Maio? Maio de 62, que foi quando ele desencarnou. Aqui eles já estão agora entrevistando ele de novo. Ó, é 21 de abril. 21 de abril foi a primeira evocação dele, certo? Então 4 dias depois eles estão fazendo... Evocaram ele de novo, exatamente. 21 de abril de 62 foi a primeira evocação. Essa daqui, 25 de abril, 4 dias depois do desencarne dele. Era essa noção que eu queria ter. Obrigada. Nada. Evocação. Meus amigos, estou junto a vós. Estamos contentes pela conversa que tivemos no dia do vosso enterro. Se permitirdes, teremos a satisfação de completá-la para a nossa instrução. Estou pronto e feliz por pensardes em mim. Tudo quanto nos possa esclarecer sobre a situação do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é um grande ensinamento, porque é a ideia falsa que dele a gente faz, que geralmente conduz à incredulidade. Não vos surpreendais, pois, com as perguntas que vos podemos dirigir. Não me admirarei e responderei às vossas perguntas. Descrevestes com luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes,
Eu achei que eu tinha pulado, não. Dissestes que no momento em que o corpo solta o último suspiro, a vida se parte e a visão do espírito se extingue. Tal momento é acompanhado de sensação penosa, dolorosa? Sem dúvida, porque a vida é uma contínua série de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí uma dilaceração violenta, como se o espírito tivesse que fazer um esforço que absorve toda a nossa energia e lhe faz perder o conhecimento daquilo em que se torna. Observação aqui, por favor. Observação. Esse caso não é geral. A separação pode dar-se com certo esforço, mas a experiência prova que nem todos os espíritos têm consciência disso, porque muitos perdem a consciência antes de expirar. As convulsões da agonia, as mais das vezes, são puramente físicas. O Sr. Sanson apresentou um fenômeno muito raro, o de ser, por assim dizer, testemunha de seu último suspiro. Muito interessante isso aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui, porque aqui é bem bacana. Eles, até pela proximidade que eles tinham, já se falam que não teriam reserva ali nas perguntas. Então, para ele não estranhar, não, o objetivo era aquele mesmo. O espírito se mostra tranquilo com relação a isso, era o que ele queria, né? E aí já começa ali com essa colocação dele, perguntando se, nesse momento em que o espírito, que a visão do espírito se extingue, se ele tinha alguma sensação penosa ou dolorosa. E aí ele vai dizer que sim, né? Que há uma dilaceração violenta. Primeiro ele vai falar que a vida é uma contínua série de dores e que há uma dilaceração violenta no momento em que o espírito se desprende ali do corpo físico. É como se o espírito tivesse fazendo um esforço, né, que absorve toda a nossa energia e faz perder o conhecimento daquilo que se torna. Então, essa foi a descrição dele. Então, ele descreve aqui uma continuidade da dor no processo do desprendimento. Aí Kardec vai fazer a observação aqui importante. Ó, ele vai falar, esse caso não é geral. Né? A experiência prova que nem todos os espíritos têm consciência disso. Né? A maioria deles perde a consciência no momento. Então, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vai perguntar lá se morrer dói, lembra? Nós já discutimos isso quando a gente estudava o Livro dos Espíritos ainda presencialmente, lá naquela outra vida que a gente saía de casa. Agora a gente está saindo de novo. Mas o que acontece? A gente falou lá uma vez, a gente já comentou bastante sobre isso, né? Se morrer doía. Porque no Livro dos Espíritos está, e ali é uma compilação, né, da grande maioria das comunicações que foram observadas, os espíritos, na sua maioria, relatam que não sentem nada no momento da morte. Então, a pessoa, às vezes, vem de dores, e no momento em que ele está desencarnando, ele não sente. Kardec vai esclarecer aqui. Ele não sente porque a maioria já perde a consciência ali naquele momento. Então, o espírito está fazendo aquele processo que, no caso do senhor Sanson, ele sentiu esse desenlace até como uma continuidade daquelas dores que ele vinha sentindo, porque ele pediu para estar desperto naquele momento. Então, Kardec deixa claro aqui, ó, o fenômeno que ele apresentou é muito raro, né, que foi ser testemunha do seu último suspiro. Normalmente, o que acontece? Chega na hora do espírito se desprender, por alguma razão ele perde a consciência e ele vai despertando aos poucos, depois que passa o processo de perturbação. Então, ele entra nesse processo de perturbação, que se a gente for avaliar, eu entendo até como uma bênção, como uma prova da benevolência de Deus, né? Que faz com que a gente não experimente esse processo do morrer mesmo. Para uma pessoa que é espírita, como ele aqui, que estava esperando, que ele estava aguardando, inclusive, esse momento, com essa expectativa positiva da morte ser para ele, na verdade, uma libertação, ele está preparado para isso. Mas imagina a maioria dos seres que desencarnam no planeta Terra, que tem medo da morte, que acham que é o nada, né, que estão agarrados ali no corpo físico. Isso seria aterrorizante. Né, seria aterrorizante. E daria essa sensação, né, de dor desse. É um parto, é como se fosse um parto. Né? O parto deve ser algo bem dolorido. Né? Tanto é que reverbera na gente aí por muito tempo. E aqui, no caso, ele está dando essa testemunha, que é um testemunho raro. O Kardec deixa isso muito claro aqui. É importante a gente ler com cuidado a revista, porque senão a gente fala assim, que aqui está incoerente com o Livro dos Espíritos. E Kardec teve o cuidado de
de deixar isso aqui muito bem esclarecido, explicando, né, que ele é um dos pouquíssimos casos que conseguem testemunhar esse último suspiro. Tudo bem com relação a isso? Algum comentário? Tá claro? Bom, meninos, então, acho que a gente pode encerrar aqui, já são 8 horas. E aí, semana que vem, a gente volta para fazer o restante dessa palestra aqui. E tem a terceira ainda com o senhor Sanson, que vai trazer coisas bem legais. Tá joia? Então, bom final de semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Até quarta. Tchau a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Até quarta, pessoal. Até quarta.